vocês. Então, olha só, a gente vem falando sobre o segundo reinado, né? E aí nós vimos lá atrás, lá no comecinho desse nosso assunto, sobre o segundo reinado, né, que foi no dia 1º de setembro, que o segundo reinado tem algumas características bem específicas daquele momento, né? Nós vimos que nesse período do segundo reinado, o Brasil participou de uma guerra externa, que foi a Guerra do Paraguai, né? Nós tivemos aqui a implantação do parlamentarismo às avessas, que era um modelo político utilizado na Inglaterra, e que passou a ser utilizado aqui no Brasil, só que de forma muito diferente, muito contrária, né? Nós vimos, eu estou falando sem estar na ordem, tá? Nós vimos que as eleições realizadas para os parlamentares, deputados, senadores, nesse período, eram eleições que utilizavam-se muito a violência, a fraude, inclusive elas ficaram conhecidas como eleições do cacete, né? Vimos também, né, a imigração que passou a acontecer no nosso território brasileiro logo após a Lei Eusébio de Queiroz, né, que foi uma lei que proibia definitivamente o tráfico negreiro. Vimos que antes dessa lei, Eusébio de Queiroz, a Inglaterra, ela decretou uma outra lei, né, Pilhardden, que fazia já essa pressão contra o tráfico negreiro, né? Essa lei da Inglaterra, essa lei inglesa, permitia que a Inglaterra apreendesse qualquer navio, né, no mar, no oceano, que estivesse realizando aí o tráfico negreiro. Aí, como resposta, né, como uma posição de estar fazendo algo, Dom Pedro II criou ali a Lei Eusébio de Queiroz. E essa Lei Eusébio de Queiroz, ela não só, no caso aí, proíbe definitivamente o tráfico negreiro, mas como ela intensifica o tráfico interprovincial, o tráfico entre as províncias. Ué, professora, mas não proibiu o tráfico? Proibiu o tráfico, mas não proibiu a escravidão, tá? A escravidão, ela permanecia, né? O que foi proibido foi o tráfico negreiro. Aí vimos que outras leis, né, foram criadas antes aí da Lei Áurea, né? Nós vimos a lei do ventre livre, do sexagenário, né? E aí, por fim, a Lei Áurea. Só que hoje eu vou intensificar um assunto que eu falei um pouquinho sobre ele, mas nós não conversamos tanto sobre, né? Que foi aí a imigração, tá? Quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei intensificava o tráfico entre as províncias, porque, afinal de contas, ia ter aí uma certa dificuldade, né, em se repor os escravos que adoeceram, que morreram, além de outras coisas. Então, houve essa intensificação do tráfico entre as províncias. E houve também, né, a propaganda, inclusive do governo brasileiro, e o incentivo da vinda de imigrantes para cá, né, a vinda de pessoas de outras nações para cá, com a promessa de terras férteis, de melhor condição de vida. Então, a imigração, ela encontrou um ponto crescente aí, né, um ponto abrangente, bem nesse momento do segundo reinado, após a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Todo mundo me escutando, né? Então, eu separei um videozinho, né, do telecurso, que fala sobre isso, sobre a imigração nesse período aí do segundo reinado, tá? Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. A gente tem aí características bem diferentes nesse período da imigração, né? Num primeiro momento, os imigrantes vieram para cá, né, estimulados pelo governo, com a promessa aí de ter suas despesas de viagem pagas, né, com a promessa de um salário, né, adequado, entre outras coisas. Mas, ao chegar aqui, esses imigrantes enfrentaram outro tipo de coisa, né? Ao chegar aqui, eles já chegavam no território brasileiro, eles já chegavam nas fazendas, e alguns que iam para o centro das cidades, já com dívida, né? Porque essa dívida o governo não cumpriu em pagar a viagem, a alimentação, a hospedagem. E aí, né, houve aí um grande protesto desses imigrantes, depois de algum tempo, né? Porque quando eles percebiam que eles estavam aí cheios de dívidas, que essa viagem não foi custeada nem pelo fazendeiro, nem pelo governo, começou a conscientização desses imigrantes a se unirem e fazer algo contra, né, a esse sistema. Esse primeiro sistema, que não deu certo, não foi muito bacana, foi o sistema de parceria, tá?
Então, esse imigrante, ele não podia sair de uma fazenda e ir para outra, né? Se caso ele se sentisse desagradado com o trabalho, porque ele era preso numa dívida. Bom dia, Ana Clara. Depois de um bom tempo, tá? Ocorreu aí o outro sistema de imigração, que foi o colonato. Aí, esse imigrante recebia um pedacinho de terra aí para ele poder plantar, para ele poder, né, fazer a sua subsistência, e trabalhava também nas fazendas em troca de um salário. Claro que é um salário pequeno, né, mas se tinha algo, tá? Então, é isso que nós iremos ver, essa diferença e esse modo de trabalho da imigração, dos imigrantes. Lembrando, tá? Os imigrantes vieram para cá em busca de uma vida melhor, mas não vieram obrigados, tá? Como ocorreu aí com os negros, tá? Então, assim, teve até um telecurso, se eu não me engano, que eu passei para vocês na semana passada, que falou muito bem isso, né? Que foi até um motorista de táxi, não sei se vocês se lembram. Ele fala, né, que os imigrantes foram muito, fala para um cara negro, né? Que os imigrantes foram muito importantes. Bom dia, João Pedro, que fizeram aí o desenvolvimento do Brasil, entre outras coisas, né? Só que aí o rapaz até fala com ele, há uma diferença nessa imigração, né? Os imigrantes vieram para cá à procura de uma vida melhor, mas não vieram para cá obrigados, conforme ocorreu com os negros, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou expor aí o telecurso para vocês assistirem. Prestem atenção nas informações que ele vem trazendo, tá? Ele é bem bacana. E aí, depois, a gente vai falar mais sobre, tá bom? Então, peraí. Deixa eu fazer a apresentação. Errado. Todo mundo vendo aí? Fala para mim. Sim? Sim. Tá. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Foi com a turma de vocês, porque com a 8, eu não lembro qual foi, se foi a 81 ou 82, que eu não anotei. Foi com a turma de vocês que eu pedi para fazer anotações no caderno? Me lembra aí, por favor. Acho que não. Não? Acho que não. Então foi com 81, porque eu lembro que eu fiz com uma das duas turmas. Só não lembrava com qual que eu fiz. Então tá bom. Daqui a pouco a gente faz então, as anotações que eu fiz com a 81, eu vou fazer com vocês também. Vou botar aqui o telecurso, tá? Se tiver muito alto, se acontecer alguma coisa, me avisem. Deixa eu só passar um pouquinho só. Não, ele fala demais. Aí. Oi. Bem, pode não parecer, né? Mas isso aqui tem muito a ver com a nossa teleaula de História do Brasil de hoje. Porque a gente vai estudar hoje justamente o período de modernização do Brasil na época da economia cafeeira. Bem, e você quer um símbolo melhor para a modernização daquele período do que esse aqui? Você vai ver como a melhoria dos transportes, o crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e também dos imigrantes na nossa economia foram parte da modernização do Brasil no século XIX. Como é? Tá pronto para entrar na nossa viagem de hoje? Então, chega mais perto, que o trem da história não espera ninguém. Vambora! Ô, Vicente. Oi? Onda Verde? Onda Verde. Que livro é esse? É sobre ecologia? Não. Esse livro interessa pra gente como relato histórico. Ó, presta atenção nesse pedaço, olha que bonito. A Onda Verde nasceu humilde nas terras fluminenses. Tomou vulto e desbordou para São Paulo. Bonito, né? Onda Verde em São Paulo, Vicente? Peraí. Ó, Conta essa história. Continua ouvindo. Aí começa o mestre Café a perceber que estava em casa. Sim. A região era toda um mataréu virgem de majestosa beleza. Não é bonito? Por isso que a Onda Verde significa a invasão do café no interior de São Paulo? Exatamente. O Monteiro Lobato, o autor aqui, ele diz que o café encontrou o lugar ideal para crescer aqui em São Paulo. Então é por isso que ele dizia que o café estava em casa. Porque o café encontrou aqui
um solo excelente, um clima muito bom e terras em grande quantidade. Você quer ver? Olha, deixa eu mostrar aqui. A produção de café estava concentrada aqui, ó, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Certo. E aí começou a avançar para o interior, entendeu? Foi alcançando a região central e a região oeste do estado de São Paulo. Com esse crescimento em direção à região oeste, como ficou a produção do café no Vale do Paraíba? Não, o Vale do Paraíba continuou produzindo durante um tempo, até o final do século, mas aí começou a declinar. Por quê, Vicente? É porque os produtores não apostaram na modernização, entendeu? Eles não conseguiram introduzir nas suas lavouras de café a nova mão de obra. Porque não conseguiram introduzir o trabalho livre, não é isso? A tentativa de criar colônias de imigrantes no estado do Rio de Janeiro não deu muito certo. Na verdade, mão de obra livre, do trabalho com os imigrantes. Veja só o que diz Lacerda Werneck, que era filho de um grande barão do café fluminense em 1855. Olha só o que ele confessava. Força é confessar que a grande cultura só pôde ser sustentada pelos agricultores que possuíam escravos em número suficiente para o custeio de suas fazendas. Tempo virá, por certo, em que a produção, fazendo crescer a população livre, autorize a abolição da escravidão. Mas, atualmente, sem pessoal livre no país, os instintos de nossa conservação nacional nos aconselham, por certo, o incremento da população escrava. Você ouviu o que eu ouvi? Ele disse incremento da população escrava. Bom, quer dizer, os cafeicultores do Vale do Paraíba ainda acreditavam na permanência do trabalho escravo. E mais, desconfiavam do trabalho livre. Mas olha, além da questão da mão de obra, o principal obstáculo para o café no Vale do Paraíba era a ausência de grandes extensões de terra. O café era uma cultura extensiva e o Vale do Paraíba tinha limitações geográficas para sua expansão, ao contrário do que acontecia no oeste. No oeste paulista, a terra era o que não faltava para produzir café. Tanto assim que as matas do interior todo iam sendo derrubadas e fazendas e mais fazendas de café iam sendo formadas. Eram tantos os novos cafezais que começou a acontecer a falta de braços para trabalhar nas lavouras. Por causa dessa falta de braços, é que a tecnologia foi sendo introduzida nas fazendas de café de São Paulo. Na década de 1880, o café já era transportado, pilado, descortiçado, escolhido, brunido, ensacado e pesado mecanicamente. Na falta de braços, criavam-se os braços mecânicos. Mas o grande braço mecânico que levava o café até o porto para exportação era o trem de ferro. A construção de estradas de ferro no século XIX, para facilitar o escoamento da produção, foi o maior sinal da modernização que veio com a expansão do café. Pois é. Veja só, o café, de fato, foi o grande responsável pela construção de estradas de ferro importantes, como a Dom Pedro II, no Vale do Paraíba, e ainda a Santos Jundiaí, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, e aí outras tantas novas ferrovias que aparecem em São Paulo. E também outra coisa, a vida nas cidades vai mudar muito com o café. Cidades como São Paulo terão um crescimento astronômico, e a maior parte das cidades do interior de São Paulo vai ser fundada na segunda metade do século XIX, por causa da economia cafeeira. Ô Vicente, o café deve ter transformado muito o estado de São Paulo, não é mesmo? Inclusive, nesse livro aqui que eu estava dando uma olhada, tem uma passagem interessante sobre esse assunto. Você quer ver? Ó, aqui, ó. A grande arrancada se deu entre 1890 e 1900, período em que a população paulistana passou de 64 mil habitantes para 239 mil habitantes. São Paulo, que era a quinta cidade brasileira, chega ao segundo lugar, embora ainda muito distante, dos 688 mil habitantes da capital da República, que na época era o Rio de Janeiro. Em comparação com o Rio de Janeiro, São Paulo continuava a ser apenas a capital de uma grande província. E o Rio de Janeiro deve ter se modificado muito nesse período, né, Vicente? Pois é, e uma série de melhoramentos urbanos foi feito na cidade justamente nessa época. Calçamento, iluminação a gás, esgoto sanitário. Inclusive, a maioria desses serviços eram feitos por empresas estrangeiras. Um dos responsáveis pela melhoria dos serviços na cidade do Rio de Janeiro foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Mauá nasceu no Rio Grande do Sul, numa família de poucos recursos.
ele trabalhou no comércio até ficar sócio de uma firma inglesa. Mauá criou bancos, companhias de navegação e estradas de ferro, e participou na instalação dos serviços de gás e bondes da capital do Império. Ele foi um dos empresários que apostaram no crescimento econômico do Brasil quando a modernização estava no auge. Para você ter uma ideia dessa modernização, veja esses números. Apenas nas décadas de 1850 e 1860 foram criadas no Brasil 62 indústrias, 14 bancos, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro, além de empresas de mineração, transporte urbano, gás, e assim vai. As principais cidades do Sudeste nunca mais seriam as mesmas. Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, os hábitos da população foram se transformando rapidamente. Com a facilidade no transporte, os fazendeiros mudaram-se para as cidades para usufruir dos serviços, participar de perto da vida política e investir em novos negócios. Foram construídos hotéis, praças e jardins. Toda essa modernização tem tudo a ver com um novo elemento na cultura brasileira: o imigrante. A imigração europeia em massa foi estimulada pelo governo imperial brasileiro. O plano do governo era, por um lado, ocupar regiões ainda despovoadas e, por outro, abastecer com trabalhadores livres as grandes fazendas de café. Naquela época, entre 1846 e 1875, mais de 9 milhões de europeus deixaram a Europa fugindo da pobreza. A maioria deles seguia para os Estados Unidos. Foi a maior migração de povos já ocorrida até então na história. No Brasil, a história da imigração começa em 1818, com a colônia suíça de Nova Friburgo. A imigração era subvencionada pelo Estado e teve maior impulso na região sul do país. A fundação de colônias alemãs e italianas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina deu origem a muitas das principais cidades do sul do país. As áreas dessas colônias até então eram pouco povoadas, e o Império tinha maior interesse em consolidar a sua ocupação. Já na região sudeste do Brasil, a história era outra. No sudeste do país, a colonização servia principalmente para abastecer as fazendas de café com trabalhadores. Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda possuíam escravos suficientes para o trabalho, mas em São Paulo continuava a falta de braços na lavoura. Por isso, a maioria dos imigrantes que chegava por aqui acabava nas fazendas de café. Você pode imaginar que eles tiveram vários problemas de adaptação. E o sistema de parceria entre o imigrante e o dono da fazenda não deu certo. Ô, Vicente, quer dizer que o sistema de parcerias não deu certo? Não, a tentativa de se fazer colônias de parcerias aqui no estado de São Paulo, na metade do século passado, foi um verdadeiro fracasso, Gil. Peraí, mas por quê? Por quê? Porque a ideia era pegar o lucro da venda do café e dividir entre o fazendeiro e o colono, tá certo? Só que na hora de dividir, o fazendeiro apresentava uma conta enorme para o imigrante, cobrando a viagem para o Brasil, as despesas com a família, as despesas de manutenção, entendeu? Então... já entendi. Quer dizer que o imigrante já chegava aqui sem saber, já estava endividado. Exatamente. E todo o trabalho dele era para pagar a dívida. Exatamente. Essa situação só foi mudar 30 anos depois, lá por 1870, mais ou menos. Foi quando o governo da província de São Paulo começou a pagar a mão de obra imigrante. Exatamente, a chamada imigração subsidiada. E com isso a imigração cresceu muito. Ela cresce rapidamente porque com a imigração subsidiada, o imigrante consegue melhores condições de trabalho nas fazendas de São Paulo. Veja só, o imigrante tem casa para morar, pasto para criar animais e mais 1 hectare de terra para plantar o necessário para o seu sustento. E ainda uma determinada quantia por ano como pagamento pelo cultivo de 1000 pés de café. Bom, aí sim, com esse sistema, novas possibilidades se abrem para o imigrante. Tanto para o imigrante quanto para o fazendeiro, fica resolvida com vantagens a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre. O processo de substituição do escravo pelo trabalhador livre foi bastante discutido pelas elites brasileiras da época. Alguns ainda consideravam a escravidão africana como um mal necessário. Outros acreditavam que o imigrante iria melhorar a nossa raça com sangue europeu. Enquanto isso, o trabalhador nacional ficava à margem. Bom, o brasileiro
era considerado pelas elites como um preguiçoso, que não prestava para o trabalho. E isso influenciava ainda mais a vinda de imigrantes para o Brasil, ficando para os brasileiros o desemprego. Como você pode ver, o preconceito era muito comum naquele tempo. Mas e hoje em dia? Como é que você acha que é? Pense um pouco, mas depois de assistir a revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de História do Brasil de hoje, a gente viu como o café impulsionou a modernização do Brasil Império. E vimos quais foram as principais consequências dessa modernização. O crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e a vinda dos imigrantes, principalmente para as regiões sul e sudeste do Brasil. Então, pessoal, pronto para outra? Bom, para ficar pronto mesmo para a nossa próxima teleaula, eu sugiro que você dê uma boa olhada no seu livro, hein? Bem, crianças, então vocês viram aí, né, a explicação sobre a introdução da imigração dos imigrantes no território brasileiro, né? Ela aconteceu por conta aí da falta também da mão de obra escrava, devido à Lei Eusébio de Queiroz, né? E também foi, de certa forma, eu acho que foi, não sei se foi nesse, mas teve um outro vídeo que falou bem referente a isso, essa questão também do governo querer realizar o branqueamento da população brasileira, né? Também foi um dos motivos, tá? Então, esse imigrante, ele veio para cá com a promessa de terras férteis, com a promessa de uma vida melhor, né? A princípio, ele veio no sistema de parceria, né? Aonde esse imigrante, ele via aí, era dito a ele, né? Que suas despesas seriam pagas, né? Só que esse imigrante, ao chegar aqui, se deparava já com uma dívida enorme, uma dívida de viagem, uma dívida de alimentação, entre outras coisas, tá? Então, ele acabava trabalhando para pagar essa dívida, né? Não se tinha um salário, era quase todo descontado, tá bom? Então, olha só, eu vou pedir para vocês agora pegarem aí rapidinho um caderno, e nós iremos fazer algumas anotações sobre o Segundo Reinado. Mas depois essas anotações vão continuar, tá? Porque na outra aula eu vou passar um vídeo sobre o fim do Segundo Reinado e um slide falando sobre todo esse Segundo Reinado, tá? A gente vai revisar muitos pontos. Então, vão ter aí algumas coisas que vão se fazer necessário anotar, tá? Mas, antes desse desfecho, eu vou pedir para vocês anotarem o que eu vou falar agora. Pega aí, por favor, rapidinho, lápis ou caneta, né, o caderno de vocês. Tá todo mundo me escutando, crianças? Fala aí para mim. Vocês estão tão quietinhos assim? Ninguém abre essa câmera, até Gustavo me abandonou. Jesus amado, o Adam chegou. E aí, seu Adam? Deixa eu ver aqui quem chegou que eu estava apresentando. Eu só escutei o barulhinho querendo entrar, mas não conseguia ver. Cauã chegou. Peraí, vou ver mais. Quem está dormindo, Fábio? Lucas, Vicente chegou. Eu não tinha anotado o nome dele. É só conferir. Vocês estão muito quietinhos, pelo amor de Deus, gente. Que agonia. Ó, como eu falei no começo, eu vou falar de novo, tá? Para quem não estava aqui, portanto, não escutou. Aquela conversação que nós iríamos ter hoje sobre o livro Esta Classe, As Cores da Escravidão, eu deixei para o dia 29, tá? 29 de setembro. Por quê? Porque eu não consegui acabar de ler, tá? Não foi vocês, não. Foi eu mesmo que errei, tá bom? Então, eu não consegui concluir a leitura dele. Como eu quero fazer uma coisa bacana, eu não vou fazer de qualquer maneira, né? Então, eu vou concluir a leitura para a gente poder conversar. E aí, eu estava pensando, eu quero ver, assim, queria a sugestão de vocês. Eu estava pensando em a gente fazer algo em cima dessa leitura. Eu não queria passar, tipo assim, um resumo, ou como é que fala? Um questionário que vocês elaborassem. Eu não queria uma coisa assim, eu queria uma coisa diferente, né? Não queria que é sempre feito, né? Senão fica chato. Eu pensei, sabe fazer o quê? De vocês montarem
uma imagem, ou até mesmo pegar na internet, não tem problema algum, tá? Uma imagem que faz aí vocês pensarem em alguma parte do livro e apresentar essa imagem para mim e falar que parte vocês associaram essa imagem à leitura do livro. Por exemplo, tá? Aqui no começo do livro, fala, né, desse sonho do menino, de conhecer outros lugares, de conhecer, de ter uma vida diferente, né, dos seus pais, da realidade que ele vivia. Então, assim, eu pegaria uma imagem que reflete aí esse desejo desse garoto, né, e vou apresentar para vocês e vou falar um pouquinho, tá? No livro, tem até várias sugestões de imagem, mas aí vocês pegariam, né, a própria imagem de vocês, né, escolheriam, né, a própria imagem de vocês para poder fazer essa apresentação e me falar a respeito. Professora, eu posso fazer um desenho, né, e aí bater uma foto e apresentar aqui no celular? Pode. Tá, professora, mas eu ganho o que com isso, né? O que vai acrescentar isso tudo para mim? Primeiro, né, o livro, ele discute sobre a escravidão, né, o reflexo da escravidão, o cotidiano, tudo isso, né, relacionado ao assunto que nós estamos trabalhando no segundo reinado. E aí, eu vou pontuar, né, esse trabalho de vocês, que vai ser um trabalho, tá? O que eu vou fazer, né? Os alunos, que no dia 28, me apresentarem a imagem e falarem a respeito, né, do livro, relacionando essa imagem ao que você leu no livro, eu vou aí anotar um nome bonitinho e vou acrescentar o ponto para vocês aí na nota do terceiro bimestre, tá? Bem bacana, né? O que vocês acham? Fala aí para mim. Dá a sugestão. Opinião. Pode ser, professor. Porque, assim, não fica aquela coisa repetitiva, né, de fazer resumo e entregar, né? E também não fica aquele negócio também, assim, chato, né? Repetitivo também, de responder questionário, né? Eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu mesmo também vou preparar a minha imagem, vou apresentar e vou falar a respeito. Aí vocês apresentam a de vocês, né, que tem como. O bom agora da aula online é isso, né? Vocês apresentam aí a imagem e vão falar a respeito da imagem, relacionando ao livro, e aí eu vou pontuar, tá? Eu vou acrescentar esse ponto lá no nosso trabalho, que a gente teve aquele FTD, né? O simulado do FTD. E aí eu fiz também um questionário, umas perguntinhas para poder acrescentar a pontuação do FTD, que depois, de alguma forma, aí vai ser liberado isso para vocês, e esse ponto entraria também nisso, tá? Também vai ficar valendo um ponto aí para o terceiro bimestre. Quer dizer, é um ponto moleza, né? A gente pode até arriscar dizer que é um ponto de graça, tá? Porque é só apresentar uma imagem, pode ser uma imagem desenhada, pode ser uma imagem que você pegou da internet, tá? E fazer a relação dessa imagem com alguma parte do livro, tá? Depois eu vou falar mais a respeito sobre isso, e a gente vai deixar isso marcado para o dia 28. Pode ser, Kailane. Pode apresentar na tela, ou pode você apresentar mostrando a foto a foto do seu desenho. Pode, aí como vocês acharem melhor, tá? Tem como vocês apresentarem também pelo celular, não tem? Tem, é um pouquinho mais enjoado, né? Mas tem, é tranquilo também. E quem assistir aula no notebook, mais fácil ainda, né? No computador, mais fácil ainda. Né? Quem vai apresentar a tela igual eu apresento. Aí vocês que sabem, pode ser fazer o desenho no caderno, pode ser, professora, só você gosta de apresentar a tela, eu fico meio enrolado, não dá para mim não. Eu posso ver uma imagem em um livro que faz eu refletir sobre a história do livro e falar? Pode também, tá? Se eu tiver algum livro de história antigo, se eu tiver qualquer outro livro que tem uma imagem de escravidão, que dá para eu fazer essa relação com a história do livro, perfeito. Pode imprimir, isso aí, pode imprimir e mostrar, tá? Posso desenhar, posso imprimir, posso desenhar, isso aí, Kailane. Posso pegar uma reportagem, caramba, professora, eu falei uma reportagem aqui de uma revista, de um jornal, que fala sobre o reflexo da escravidão, que mostra aqui uma imagem bacana, eu consigo fazer relação com a leitura do livro. Perfeito, tá? Perfeito. O negócio é você fazer a relação do desenho da imagem que você está apresentando com a história do livro, tá? Seria muito bacana, seria muito interessante se a gente tivesse com
com a câmera aberta, né? Para a conversa ficar mais fluida, né, gente? Fica mais animado. E aí vocês falarem a respeito, tá? Porque, ó, não é só apresentar, eu tenho que falar alguma coisa, tá? Porque aí também eu não vou dar ponto assim, né? De nada, né? Por nada. Então, ó, lê o livro, tá? As Cores da Escravidão, vê uma imagem que você possa relacionar a história do livro pro dia 29 terça, né? É a última terça de setembro. Marca aí no papel, hein, gente, para não esquecer. 29 terça, tá? Posso relacionar essa imagem com um pedaço específico da leitura do meu livro ou com o livro todo, tá? Para eu fazer isso, eu tenho que ler o livro. Isso, 29 de setembro. Aí vocês colocam lá, porque aí a gente não esquece. Escuta, vocês não têm grupo, não? Do oitavo, da turma de vocês? Da turma 82? Porque aí eu me colocava até no grupo, né, gente? Pra gente poder. A gente tem, Oi, João. A gente tem um grupo. Pois é, porque aí eu lembrava vocês das coisas também, né? Porque eu fico com essa preocupação. E acaba que a gente tem a plataforma. Ah, professor, mas tem a plataforma, claro, né? Mas assim, a gente está tão habituado a futucar negócio de WhatsApp, né? Que é até mais fácil do que, para mim, né, pelo menos, do que entrar lá na plataforma. De todo jeito, ó, peraí. Eu vou disponibilizar meu número para vocês. Calma aí, que eu nem o número de cabeça eu sei, hein? Meu Deus do céu. Para piorar, ainda apareceu um negócio aqui na tela do celular. Porque aí a gente entra em contato. Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim. Não vai me mandar mensagem tarde da noite, não, hein? Me avisam, né? Ou, sei lá, qualquer coisa que acontecer, para a gente poder manter esse contato. Só para rapidinho, que aí vocês me botam no grupo. Pode deixar que eu fico lá quietinha, não vou perturbar ninguém, não. É só para quando precisar mesmo. Ah, porque aí a gente fala, a gente vê, né, para ir. Ó, botei aí botei no chat para vocês, tá? Porque aí eu até lembro vocês disso. Aí a gente deixa para o dia 29, então, essa discussão sobre o livro. Ó, lembrando, tem que fazer a leitura do livro. Se não fizer a leitura do livro, não vai ter como, né, eu procurar uma imagem, falar a respeito dela, relacioná-la ao livro e fazer uma apresentação bacana, tá? Então, ó, a gente deixa isso certinho para o dia 28 de setembro, e isso vai ficar valendo ponto, tá bom? Aqui para o terceiro bimestre, tá? Então, ó. Isso, lê de novo, Kailane. Eu comecei ali, eu não consegui. Semana passada, foi muito complicado para mim. Juntou muita coisa, revisão de prova com prova. Eu acabei me enrolando, vou ser bem sincera, acabei me enrolando e não consegui dar conta de ler. Então, assim, eu não quero fazer um negócio de qualquer jeito, né? Vai ser um negócio bacana. Aí vocês querem que vocês participem, tá? Porque senão eu também vou ficar aqui sozinha, não vai ter graça. Assim, vai ser bacana se vocês participarem, apresentarem, falarem. E aí, eu tenho o nomezinho de vocês, a chamada, tudo aqui direitinho. Eu aqui mesmo, o diário também está aqui comigo, e a ficha de controle, eu aqui mesmo vou anotando quem fez, quem apresentou, quem falou, e vou pontuando, tá? Porque aí é bom para todos nós, né? Então, vamos lá, pegar aí o caderno. O caderno, o lápis, uma caneta. Só para vocês fazerem uma anotaçãozinha agora, no comecinho. Que aí, na outra aula, né, eu vou vir com também um outro telecurso, mas falando sobre o fim do Segundo Reinado, e vou fazer a apresentação de um slide, tá? Falando aí sobre todo esse Segundo Reinado e também o desfecho dele, tá bom? É bem capaz até de eu passar o slide primeiro e depois é que passar a outra informação do videozinho, tá? Mas vamos lá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ao invés de digitar, eu vou até já iniciar o slide, porque aí já tem um ponto importante, porque é a mesma coisa. Então, peraí, deixa eu ver aqui onde ele está. Pegaram aí, né? Caderno, lápis ou caneta, a gente poder aí anotar as informações sobre esse período. Ó, o slide já está aqui. E aí vai ser melhor, ao invés de eu digitar, eu já apresento, fica muito mais fácil. Para vocês e para mim, né?
Então, ó, Brasil, Império, Segundo Reinado, 1840, 1889. Professora, o que é isso? Isso é do ensino médio? Tá? Mas o conteúdo trabalhado lá é o mesmo conteúdo trabalhado aqui pela gente, tá bom? E como eu gosto de pensar para frente, eu já boto o negócio já mais, né, mais fortinho para vocês, quando chegarem lá no ensino médio, não ficarem aí repletos de dificuldade, né? Já chegarem lá pelo menos safo nessa questão de história, tá bom? Então, vamos lá, anotem aí, ó. A primeira coisa que vocês vão fazer é anotar essa informação, tá? Brasil Império, Segundo Reinado, 1840, 1889. Anotem aí, porque esse é o nosso título, é o nosso assunto, né? O título aí do nosso conteúdo do terceiro bimestre. Lembrando, crianças, que o nosso terceiro bimestre, tá? A nossa avaliação do terceiro bimestre vai ter conteúdo do primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, que é o que a gente está vendo aqui, tá? São esses três. Provavelmente, pior que a gente não... isso mesmo. Com esses três, o que eu vou fazer? Nesse dia 29, eu vou fazer a nossa primeira aula revisando, né, esses três conteúdos. E aí, na nossa última aula, eu faço aí a nossa conversa, né, sobre o nosso livro, tá? Eu vou fazer dessa forma, porque no dia 29 de setembro, nós vamos estar em avaliação, tá? Nós vamos estar naquela semaninha de prova, né? Então, vai ser bom até que vocês vão revisar o meu conteúdo para fazer a prova, tá bom? Então, no dia 29 de setembro, nós vamos ter duas coisas importantes, tá? A revisão desses três conteúdos do módulo 3 e a nossa pontuação do livro desta classe, As Cores da Escravidão, né? A nossa conversação aí sobre o livro, que vai valer ponto também. Então, ó, duas coisas importantíssimas no dia 29, tá? Não faltem essa aula. Então, vamos lá, amores. Então, ó, anotaram aí o título, Brasil Império, Segundo Reinado. Anotado? Posso passar? Pode. Qualquer coisa me avisa. Por enquanto, não anota nada, tá? Só o que eu falar. Só quando eu falar que é para anotar, ainda não, tá bom? Então, ó, o governo mais longo da história do Brasil. Política interna estável, confronto internacionais, o café figurando como carro-chefe da economia. Espera aí, rapidinho. Então, olha só. Daqui desse slide, vocês irão anotar, só que, tá? Só que, anotem aí do meu jeito, tá bom? Porque essa informação que deu aqui eu não gostei muito, então eu vou anotar do meu modo. Então, olha só. Vai pular uma linha, depois aí do título, e vai colocar o seguinte: 1840, vai fazer uma bolinha aí, né? E vai colocar 1840 a 1850, 1840 a 1850. Vai anotar o seguinte. Bota um tracinho, né? Um hífen. Lutas civis e pacificação interna. Vou repetir. Primeira bolinha aí. 1840 a 1850, hífenzinho, ou um tracinho, né? Tanto faz aí que é a mesma coisa. Lutas civis e pacificação interna, ponto e vírgula. Na linha de baixo, vai escrever o seguinte: 1850
1850 a 1870, lutas externas. Repetindo, 1850 a 1870, coloca um tracinho, lutas externas. 2 pontos. Brasil, vírgula, Argentina, vírgula, Uruguai e Paraguai. Repetindo, 1850 a 1870, tracinho, lutas externas. 2 pontos. Brasil, vírgula, Argentina, vírgula, Uruguai e Paraguai. Ponto e vírgula. Na linha de baixo. 1870 a 1889, 1870 a 1889, tracinho, campanhas pela abolição da escravatura, campanhas pela abolição da escravatura e proclamação da República. Repetindo, 1870 a 1889, tracinho, campanhas pela abolição da escravatura e proclamação da República. Foi aí? Foi, crianças? Foi. Aí, olha só, pode fazer uma chave juntando essa informação, ou uma seta que vocês consigam unir essa informação, e coloca assim, ó, 3 fases do segundo reinado. Ou melhor, foram as 3 fases do segundo reinado. Então, nós vimos aí as 3 fases do segundo reinado, tá? Foi? Aí, depois disso que eu botei, né, dessa informação, é que nós iremos copiar essa que está aqui no slide, tá? Mas aí é daqui a pouco, tá bom? Porque agora a gente já não tem mais tempo. São que horas aí no meu? O meu faltou um minutinho. No de vocês também? 8h59? Deixa eu No meu já é 9 horas. Ah, então a gente vai deixar essa informação aqui para a próxima aula, tá? Não faltem, tá, gente? Por favor, é importante, para a gente poder fechar esse assunto. Pode deixar que a gente